vocês? Tudo tranquilo? Tudo bacana? Rodrigo Sérgio, Geografia do Brasil, continuando falando aí sobre população brasileira. Então, se você aí lembrar onde é que a gente parou falando sobre população na nossa última aula, no nosso último vídeo, nós estávamos falando das fases do crescimento demográfico do Brasil. Lembrando que a primeira fase do crescimento demográfico brasileiro, você teve uma natalidade alta, uma mortalidade também o que? Alta, o que acabou trazendo como consequência um crescimento vegetativo baixo. Essa primeira fase do crescimento da população brasileira foi determinada principalmente, então, pelo grande fluxo migratório. Já que no Brasil você tinha péssimas condições de vida, taxa de mortalidade elevada, e você tinha uma população de maioria rural, um baixo custo de vida, taxa de natalidade também elevada, o que trazia como consequência um crescimento vegetativo baixo. Dessa forma, na primeira fase do crescimento demográfico no Brasil, de 1534 até o início do nosso processo de industrialização, por volta de 1930, o que determinou o crescimento da população brasileira foi o crescimento migratório. A taxa de imigração sendo superior à taxa de emigração. Isso também vai trazer outra consequência para o Brasil, que é a grande mistura que nós temos na formação da população brasileira. Afinal de contas, o Brasil é o maior mosaico socioétnico e cultural que existe no planeta. A segunda fase do crescimento demográfico brasileiro, que é o período da explosão demográfica no país, começa a partir de 1930 com o nosso processo de industrialização. Já que o processo de industrialização ele vai trazer como consequência uma redução da taxa de natalidade. O processo de industrialização traz inicialmente uma redução da taxa de mortalidade. Por quê? Porque com o processo de industrialização você vai ter uma melhoria no que diz respeito às questões médicas e hospitalares. A questão do desenvolvimento de vacinas e medicamentos que vão combater doenças que até então não tinham cura. Então a mortalidade ela vai o quê? Diminuir. Enquanto que a taxa de natalidade, essa vai continuar elevada. Então, quando nós entramos na segunda fase do crescimento demográfico do Brasil, a natalidade está elevada, mas a mortalidade cai. Um grande número de nascimentos, uma redução no número de mortes, resultado, um grande crescimento vegetativo. Um enorme crescimento vegetativo é a fase da explosão demográfica. O Brasil vivendo essa explosão demográfica, graças ao processo de industrialização, nós temos que lembrar o seguinte: o processo de industrialização traz o processo de urbanização. Não esquece disso. Anote isso daí, é uma dica para vocês. O processo de industrialização traz também como consequência, como uma de suas consequências, o processo de urbanização. Já que com a industrialização você vai ter uma oferta de emprego maior no meio urbano. E isso vai fazer com que a população rural saia do campo e siga em direção à cidade. É o êxodo rural. Essa maior oferta de emprego no meio urbano provoca um grande fluxo migratório em direção à cidade. E quando a população urbana supera em números a população rural, você tem o processo de, tá aqui embaixo, ó, urbanização. Urbanização, lembra, é quantidade. População que vive na cidade superando a população que vive no campo. E o que isso vai ocasionar? Quando nós temos um maior processo de urbanização, um maior número de pessoas vivendo na cidade, você vai ter, consequentemente, um aumento do custo de vida. A vida vai ficar mais cara no meio urbano. E isso vai começar a fazer com que a ideia de família gerida principalmente pelo homem comece a mudar. E aí vem o principal fator responsável pela redução da fecundidade, o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, a diminuição da natalidade, a diminuição de filhos, que seria o quê? A entrada da mulher no mercado de trabalho.
A mulher vai entrar no mercado de trabalho para poder auxiliar a pagar as contas. Afinal de contas, o meio urbano é mais caro, o custo de vida fica mais alto. E só o salário do marido, só o salário do homem não vai ser suficiente. Então a mulher sai de casa, vai para o mercado de trabalho, enfrentando N situações, como a questão do preconceito, como a questão dos baixos salários, mas ela vai para o mercado de trabalho para ajudar a pagar essas contas devido a esse aumento do custo de vida. Afinal de contas, dentro desse meio urbano, você também vai ter um aumento do nível de quê? De informação. Você tem um aumento do nível de informação, um aumento do acesso e do uso de métodos contraceptivos, e isso vai provocando uma redução gradativa da natalidade, com uma taxa de mortalidade já baixa, fazendo com que o crescimento vegetativo brasileiro comece a ficar cada vez menor. Agora vamos entender o seguinte: esse momento demográfico que o Brasil vive é um momento de transição demográfica. É um momento também que pode aparecer na prova de vocês, vamos colocar aqui, ó. É um momento de janela demográfica. É um momento de mudança. O Brasil ainda não concluiu a sua transição demográfica. Ele está no momento de transição, ele está no momento de janela demográfica. Isso quer dizer o quê? Que a taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo. Não é uma taxa de natalidade que já é baixa. Essa taxa de natalidade vem diminuindo nos últimos anos, principalmente, sobretudo, relacionada à entrada da mulher no mercado de trabalho, devido ao aumento do custo de vida dentro das áreas urbanas. A taxa de mortalidade no Brasil já vem diminuindo desde o processo de industrialização. E atualmente você tem uma taxa de mortalidade muito menor do que você tinha há 100 anos. Ah, Rodrigo, mas as condições de vida no Brasil ainda são precárias. Eu sei disso. Mas se você comparar, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro em 1920, que era uma expectativa de vida de 30 anos, ou melhor, de 35 anos, e você chegar hoje, em 2020, e ter uma expectativa de vida que já ultrapassa os 80 anos, você percebe que houve um aumento da expectativa de vida como consequência de uma diminuição da taxa de mortalidade. Então, uma taxa de mortalidade baixa, uma taxa de natalidade diminuindo de maneira gradativa, o que vai trazer como consequência um crescimento vegetativo indo cada vez menor, num ritmo cada vez mais lento. Nós não podemos afirmar, anota isso também, nós não podemos afirmar que o Brasil já concluiu a sua transição demográfica, que o Brasil já está na fase da estabilidade demográfica. Porque a fase da estabilidade demográfica é aquela fase onde os casais vão ter, em média, 2 filhos. No Brasil, a região sul do Brasil já alcançou isso, já tem uma média de 1,8 filhos por casal, né? 1,8 filhos por mulher em idade reprodutiva. Mas o Brasil como um todo, você ainda tem uma média de 3 a 4 filhos por mulher em idade reprodutiva. Então não, o Brasil ainda não concluiu a sua transição demográfica, o Brasil ainda vive essa transição, ainda vive essa janela demográfica. E aí existem algumas situações demográficas que no Brasil estão acontecendo que você não pode ficar por fora. Como? O Brasil vive atualmente o seu bônus demográfico. O que é esse bônus? Lembra, bônus é algo a mais. Então o que é que o Brasil está tendo a mais? Está tendo mais população adulta. Isso é uma mudança significativa na população brasileira. Porque o Brasil até a década de 70, até a década de 80, ele era um país de jovens. Um país de jovens. É somente a partir da década de 90 e agora dos anos 2000, do século 21, que isso vai mudar. E a população adulta no Brasil passa a ser maioria. Quando você tem um aumento da população adulta dentro de um país, no caso aqui o Brasil, você está tendo um bônus demográfico. Você está tendo a mais população adulta. E o que é que os adultos representam? População economicamente ativa. Quando você tem um aumento significativo do número de adultos, você tem um aumento da população economicamente ativa.
E você lembra, a função da população economicamente ativa é trabalhar e pagar corretamente os impostos, impostos que devem ser utilizados, pelo menos teoricamente, para a educação dos jovens e a saúde dos idosos. O Brasil tem então um momento de bônus demográfico, um aumento da população adulta, um aumento da população economicamente ativa e um aumento da disponibilidade de mão de obra. Acontece que essa maior disponibilidade de mão de obra ela tem que ser aproveitada de maneira eficiente. Essa mão de obra tem que ser qualificada para ser inserida da melhor maneira possível no mercado de trabalho, para trabalhar de maneira formal e pagar corretamente os seus impostos, certo? Outro momento demográfico que você tem que lembrar no Brasil é a nossa situação aqui, ó, na nossa pirâmide etária. Lembra, essa pirâmide etária ela é dividida em 3 partes. Ela tem a base, o corpo e o topo. A base da pirâmide etária são os jovens, o corpo da pirâmide etária são os adultos e o topo da pirâmide etária são os idosos. Uma característica básica das pirâmides de mundo subdesenvolvido, de mundo pobre, é apresentarem uma base muito larga. Quer dizer que tem um grande número de jovens, resultado de uma elevada taxa de natalidade. Pois bem, o Brasil apresentava essa base muito larga até a década de 90 e início dos anos 2000, resultado de um grande número de jovens devido a uma elevada taxa de natalidade. Mas devido, lembra, o processo de urbanização, aumento do custo de vida e entrada da mulher no mercado de trabalho, essa base da pirâmide etária brasileira começa a ficar o quê? Menor, porque vai ter uma redução da natalidade, uma redução do número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Quando você tem uma diminuição no número de jovens e você começa a ter uma melhoria significativa na qualidade de vida da população, você aumenta o número de adultos e, consequentemente, aumenta o número de idosos. É o que aconteceu na pirâmide etária brasileira. O topo da pirâmide etária brasileira era muito estreito. Por quê? Porque a taxa de mortalidade era muito alta, a expectativa de vida era muito baixa, e isso fazia com que eu tivesse um pequeno número de idosos. Mas a partir do momento que eu tenho uma melhoria nessa qualidade de vida, o número de idosos começa a aumentar, a expectativa de vida começa a aumentar e a minha pirâmide etária muda. Hoje a pirâmide etária brasileira é uma pirâmide etária que na base está mais estreita, 37% de jovens. No corpo está mais largo, né? O corpo está mais rechonchudo, 52% de idosos, 52% de adultos. É o bônus demográfico. Maior população adulta, maior disponibilidade de mão de obra, maior população economicamente ativa. E o topo da pirâmide etária brasileira, que sempre ficava com um número de idosos representando a população brasileira em torno de 5%, hoje está em 11% de idosos. A pirâmide etária brasileira, portanto, é uma pirâmide etária, anota isso, em fase de amadurecimento populacional. O que é esse amadurecimento populacional? É um aumento do número de adultos e um aumento do número de idosos. Certo? Uma pirâmide etária em transição demográfica. Tinha uma base larga e um topo estreito. A base vem ficando mais estreita, o corpo vem ficando maior e o topo ficando mais largo. Essa é a mudança na nossa pirâmide etária atualmente. Dentro da população brasileira, a gente tem que lembrar dessas duas gerações aqui, ó. Geração canguru e geração neném. Essa geração canguru, ela corresponde às pessoas que estão entre 25 e 34 anos, que ainda não saíram da casa dos pais. Daí o termo, geração canguru, ainda estão dentro ali da bolsinha, né, do canguru, ainda estão dentro da casa dos pais, entre 25 e 34 anos. Eles estão dentro da casa dos pais por qual motivo? Passando mais tempo estudando, né, mais anos de estudo, já concluíram de repente a faculdade, já estão em outra faculdade, concluíram o mestrado, concluíram a especialização, estão atrás do mestrado, atrás do doutorado, e o alto custo de vida, da vida urbana, não permite que ele saia de casa.
Então ele acaba ficando ainda na casa dos pais. Casamentos mais tardios. Lembra, uma característica do meio urbano brasileiro hoje é que as pessoas estão deixando para casar mais tarde, o que não acontecia nos séculos passados. Hoje, os casais, né, estão oficializando a sua união cada vez mais tarde. Hoje é muito mais saudável namorar, aí cada um na sua casa. Casamentos mais tardios. E questões econômicas, o alto custo de vida. Cabe lembrar que nessa geração canguru aqui, a maior parte dela é formada por homens. Lembra esses percentuais aqui de crescimento da geração canguru no Brasil. Em 2002 era 20%, 2012 24% e 2019 bateu 28% de pessoas entre 25 e 34 anos que ainda vivem na casa dos pais. Além da geração canguru, também vai existir a chamada geração neném, que é a geração entre 25 e 29 anos, que não estuda e nem trabalha. Nem estuda, nem trabalha. Geração nem estuda e nem trabalha. Quer dizer que ela não está se qualificando em nada para o mercado de trabalho. E isso pode trazer consequências lá na frente de não aproveitarmos o nosso bônus demográfico. Não adianta ter muitos adultos se essa mão de obra não for qualificada. Nessa geração neném, a maioria são o quê? Mulheres. São mulheres que tiveram de repente filhos muito cedo e que não estão estudando nem estão trabalhando porque acabam tendo ali o compromisso de cuidar desses filhos, certo? Dentro do atual panorama da população brasileira, você tem que lembrar, tem que ficar muito claro que o padrão da família também mudou. Hoje, muitas famílias no Brasil são formadas aí por pessoas divorciadas, pais e mães divorciados. São formados também famílias onde a mulher tem a maior parte da renda dentro dessa família. São também as famílias ditas modernas pelos casais aí homoafetivos. Então, dentro do Brasil, do final do século XX e do início do século XXI, as características populacionais elas mudaram de maneira significativa. As mudanças que, de repente, a prova do Enem ela deve trazer são redução da natalidade e fecundidade, devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, relacionada com o aumento do custo de vida e com o processo de urbanização. O atual momento demográfico brasileiro, que é a transição demográfica, redução da taxa de natalidade, redução do crescimento vegetativo. Deve aparecer também algo relacionado com um bônus demográfico, que é o aumento da oferta de mão de obra, o aumento da oferta de população economicamente ativa, o aumento do número de adultos, mas lembrando mais uma vez, isso deve ser aproveitado, essa mão de obra adulta deve ser qualificada para ser inserida de maneira adequada no mercado de trabalho, e as gerações canguru e neném. E não esqueçam também de se atentar para as mudanças na pirâmide etária do Brasil. Uma redução da base, um aumento do corpo e um aumento do topo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beijo grande, a gente se vê.